Vamos estudar agora a parte 2 da atividade financeira do Estado. Primeiro, a atividade financeira possui algumas características, assim como o orçamento público. A primeira delas é a instrumentalidade, que nos diz que o orçamento ele é apenas um meio para se alcançar os fins. Não tem um fim em si mesmo, mas sim é uma ponte entre aquilo que o Estado planeja com o que ele deseja entregar para a sociedade. Possui também uma natureza fiscal e extrafiscal, vai além da cobrança de impostos e também vai além da mera gestão de recursos, ele é mais abrangente. Por fim, possui a característica de ser monetário. Por quê? Porque ele trata sobre dinheiro, sobre a parte monetária mesmo, né? Sobre recursos. Ele não engloba bens, serviços, etc. Não vai estar lá no orçamento serviços, bens. O Estado não vai entregar um carro, mas sim ele vai disponibilizar um recurso para a execução e a compra deste carro, por exemplo. Além disso, a atividade financeira possui aspectos, e esse aspecto é dividido em cinco aspectos. Né? Nós temos o aspecto político, que é o aspecto que informa sobre o plano de governo. Né? Está muito relacionado com o plano de governo do chefe do executivo, ou com o governante, ou com o ordenador da despesa. Por quê? Porque nós temos uma ideologia, nós temos um conjunto de interesses aqui sendo disputados e colocados em prática no orçamento público, a distribuição dos recursos do orçamento público. Então, se nós temos um governante mais liberal, ele vai fortalecer ali mais o livre mercado e o seu orçamento vai ser voltado para isso. Mas um político que trata mais da saúde pública vai priorizar os seus investimentos, as dotações orçamentárias, na aplicação de recursos para a saúde. Então, essa parte política, ela influencia no orçamento. Temos também um aspecto econômico, que é a própria alocação de recursos, é a análise da economia, né? O Estado atuando na parte econômica, na manutenção da sua parte financeira, né? Da econômica, e a distribuição desses recursos em blocos, né? A depender do interesse econômico do Estado. A parte jurídica é a parte das normas. Informa que o orçamento público ele possui a característica de ser uma lei orçamentária formal. Ele possui um processo legislativo, né, inerente a ele. Além disso, possui um aspecto financeiro, que é o fluxo de recursos, é a entrada e saída de dinheiro propriamente dito. Né? Então, este é um outro aspecto do orçamento público. E, por fim, o aspecto técnico. Nós temos os métodos, os programas, as metas, os objetivos. Isso compõe a lei orçamentária, né? Isso compõe as normas aqui aplicadas ao PPA, à LDO, à LOA, enfim. Nós temos diretrizes. O orçamento ele traz essas diretrizes e essas orientações, esses planos aplicados a programas e a objetivos. Por fim, temos um pouco do orçamento público. Vamos entender o que é o orçamento público. O orçamento público é um instrumento contábil. Ele traz, além de ser um instrumento contábil, é um instrumento de planejamento contábil, porque ele traz orientações, metas, diretrizes para a execução contábil, ou seja, toda essa parte de entradas de receitas e despesas públicas, né? Tudo que envolve essa parte pública do Estado. Ele traz alguns objetivos, como financiamento de políticas, seleção de prioridades, gestão de recursos, planejamento e a organização estatal dos seus recursos, considerando que o recurso público ele é limitado e também os problemas políticos e públicos eles são infinitos, né? Existem problema para tudo, mas o Estado não tem recurso para custear e financiar todos esses problemas. Por isso, ele organiza as suas finanças para adotar as melhores escolhas e políticas públicas para atender essas demandas sociais. Temos também as competências, né? São distribuídas aos poderes executivo e legislativo. Esses dois poderes estão envolvidos no processo de criação, elaboração, aprovação e execução do orçamento público. O executivo é responsável pela parte de elaboração e, posteriormente, de execução. Já o legislativo recebe as propostas do executivo, faz algumas modificações e aprova esse orçamento, para aí sim ele ser executado. Temos também alguns históricos, né, do orçamento público no mundo. Alguns doutrinadores dizem que o orçamento surgiu com a Carta Magna, lá em 1215, no período medieval, lá no Reino Unido, né, na Inglaterra,
através do rei João Sem Terra, porque este rei foi um rei que cobrava muito imposto, era um rei muito autoritário na época e também fez algumas investidas militares e perdeu muitas delas. Isso causou uma insatisfação na classe política da época e eles tentaram limitar o poder do rei através dessa Carta Magna. E essa limitação também veio na parte orçamentária, né, na parte de cobrança de tributos. Em 1822 tivemos o fenômeno do liberalismo, né, um processo aqui no qual surgiu lá no Reino Unido e através da figura de Adam Smith. E no liberalismo nós devemos entender que o Estado possui uma parcela mais negativa, ou seja, ele apenas tem que se abster das demais funções estatais ali envolvidas a distribuição de recursos, a regulação do mercado, isso aí ele não tem que se envolver. O Estado cuida apenas da parte de saúde, segurança, partes assim essenciais mesmo. As demais coisas, o Estado deixa para o livre mercado regular. Então, um orçamento aqui neste caso, ele vai apenas tratar de assuntos muito específicos, muito limitado, apenas essa atividade negativista do Estado, né? Já no período de modernização, o Estado passou a adotar o orçamento público como instrumento de planejamento em si. Então, o orçamento é uma grande possibilidade do Estado planejar as suas ações e conseguir atingir os seus objetivos através da gestão desses recursos públicos. Em 1930, tivemos um Estado intervencionista, ou seja, oposto àquilo que o liberalismo define. Por quê? Aqui o Estado ele é positivo, né? Ele é positivista. Ele vai além da da mera responsabilidade sobre segurança, saúde, educação. Ele também fomenta programas, ele atua sobre o mercado, tentando trazer equilíbrio, considerando, nesse período aqui, o contexto da Grande Depressão, né, nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores, que trouxe enormes prejuízos e desemprego no mundo inteiro, né, e principalmente nos Estados Unidos. Então, o mercado não foi capaz de lidar sozinho com a regulação do mercado, né, do pleonasmo, né, mas o mercado não conseguiu cuidar de muitos assuntos. Ele precisava da atuação estatal, né, o Estado regulador. Foi nos Estados Unidos e através esse conceito aqui foi escrito por Keynes. Já no Brasil, temos aqui algumas constituições federais e, através dessas constituições, podemos entender como o orçamento público era visto. Em 1824, no Brasil Imperial, tivemos um contexto onde o Executivo criava e o Legislativo aprovava. Era muito limitado a isso. Mas, em 1891, a Primeira República, tivemos o processo de descentralização e aqui a atuação maior do Congresso Nacional, as casas legislativas, pois eles tinham a função também de elaborar o orçamento além da sua aprovação. Mas, em 1934, né, através da Revolução de 1934, tivemos um poder executivo forte, um presidente da República forte, que elaborava as propostas e também executava, e a maior centralização, a tirada dos poderes dos estados e a concentração na União. Em 1937, tivemos também um poder executivo que elaborava e aprovava. Aqui, a força do legislativo foi ainda menor, aqui quase inexistiu, e a força concentrada no poder executivo. Em 1946, tivemos a redemocratização, a volta, né, do orçamento misto. Por quê? Porque aqui o executivo cria e o legislativo aprova, mas um problema que tivemos aqui foram as muitas emendas que eram criadas na época, emenda parlamentar, né? Então, isso aí gerou um grande problema na época. E em 1967, né, através da ditadura militar, do regime militar, tivemos o orçamento programa, né? Aqui, um legislativo fraco, poder executivo forte, e um orçamento mais voltado para programas, projetos e objetivos mais específicos, mais abrangentes. Um exemplo disso é o processo de inserção dos recursos, né, mais no interior do país.
né, processo de criação de estradas, de vias no norte do país, no centro-oeste, assim por diante. Esse processo mais voltado para programas mais abrangentes, mas um legislativo fraco, não opinando e não tendo muita força sobre esse processo de aprovação do orçamento público. Bom, estudamos sobre a atividade financeira do Estado. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.